pregação da palavra de Deus. Assim era com a igreja do primeiro século. Não abria mão do compromisso com a palavra de Deus. Em Jerusalém, tanto os cristãos mais experientes, quanto aqueles que haviam crido no Evangelho, há menos tempo, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2, versículo 42. Que não se fundamentavam em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2, versículo 13. Em Bereia não foi diferente. Ali o apóstolo mostrou-se fiel à exposição das Escrituras. E nós, como nos portamos no nosso dia a dia? Como nós manejamos a palavra do Senhor? Ou não temos tempo para isso? Ou nossas conversas são só triviais, negócios e negócios. A igreja, ela tem que ter esse compromisso de proclamar a palavra de Deus com firmeza. Se a igreja de Cristo seguir em sua missão, com seus membros firmados na palavra da verdade, nós vamos desenvolver alguns princípios importantes para a nossa jornada cristã. Nós vamos aprender que nós estamos caminhando para a vida eterna. Nós não queremos Jesus só para esse momento na terra, só para angariar riquezas, só para angariar sabedorias, falar como foi falado na escola bíblica. Muitos falam em nome de Deus, mas está longe de Deus, está perdido, está morto em seus pecados. Para isso nós vamos para o primeiro princípio. Firmado na palavra, nosso interesse é estimulado. Após passar um período em missão na cidade de Tessalônica, o apóstolo Paulo é enviado para Bereia com Silas, Atos 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. A intenção desses homens de Deus era somente uma: proclamar Jesus naquele lugar. E eles vão chegando a Bereia. Aonde eles vão quando chegam em Bereia? O texto do versículo 10 nos traz a resposta. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Era um ambiente propício para expor as Escrituras. E foi com base nas sagradas letras que Paulo proclamou Jesus aos bereanos. A nossa fé em Cristo tem que ter fundamentos sólidos. As Escrituras são a sua base. Por isso, Paulo não abria mão de proclamar Jesus usando a palavra. Nós podemos dizer que aos bereanos o apóstolo tinha lançado mão do mesmo ensino usado em Tessalônica, onde investiu tempo, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Atos 17, versículo 3. Nós podemos notar, lendo as Escrituras, que a reação dos bereanos à pregação de Paulo, do versículo 11 do capítulo 17, ora, estes foram mais nobres do que o que estava em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Ao perceberem que o apóstolo ensinava a verdade sobre Jesus com bases bíblicas, os bereanos se propuseram a examinar e conferir a exatidão das informações. Assim é conosco. Pastor Elias falando, a igreja reunida com a lição e com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia, confrontando. É assim mesmo, é a verdade falada.
A Bíblia está acima de nós, é a palavra de Deus. Nós não devemos colocar a Bíblia abaixo de nós, mas sim respeitar o que está escrito na Bíblia e praticar o que Jesus ordena. Porque não adianta nada ler ou ouvir e não praticar. Paulo se mostrou fiel à exposição das Escrituras. Ele não utilizou a palavra de Deus para manipular as pessoas. Tampouco era a sua intenção se autopromover ou fazer discípulo para si mesmo. Nós podemos perceber essa maneira de Paulo ser e viver na igreja de Corinto, uma igreja que era enriquecida em Jesus e em toda a palavra e em todo o conhecimento, que de maneira nenhuma não vos falta. Mas chega ao conhecimento do apóstolo Paulo, que havia dissensão na igreja de Corinto. No capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no versículo 10, está escrito assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer. Por que o apóstolo Paulo estava falando isso para a igreja de Corinto? No versículo 12, ele nos traz uma resposta com exatidão, como a igreja estava se portando. Ele nos fala assim: quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo. O apóstolo Paulo não queria glória para si. Ele queria proclamar Jesus, aprendeu de Jesus e falava o que recebia de Jesus. É importante isso para nós saber. Aí o outro dizia, eu sou de Apolo. O outro, eu de Cefa. E mais uns, eu sou de Cristo. Paulo nos traz uma resposta em forma de perguntas, mostrando assim a sua fidelidade à palavra. Veja como Paulo pergunta para a igreja de Corinto: está Cristo dividido? Cristo formou ministério na igreja para que cada um tivesse seu seguidor? Ou para unificar a igreja, distribuindo os dons espirituais? E faz mais uma pergunta importante, mano. Foi Paulo crucificado por vós? Ou foi o pastor que foi crucificado por vós? Foi o presbítero? Foi o diácono? Foi aquele que você está seguindo que foi crucificado por vós? Então são coisas que mexem com a nossa mente para ver como nós se portamos no reino de Deus. Como estamos trabalhando para o reino de Deus, para a nossa glória? Então, Paulo não queria essa glória. Paulo era um servo fiel ao nosso Deus. O compromisso é com a exposição da palavra, não com o sustento do próprio ego. Esse compromisso do apóstolo com os ensinos da Bíblia gerou um profundo interesse nos adoradores da sinagoga bereana. Eles eram nobres de mente, porque eram mais abertos à palavra da verdade, à palavra de Deus. Os de Tessalônica foram no início. No começo, os de Tessalônicas, eles aderiram bem, mas depois se perderam no tempo. Mas os bereanos se mostraram nobres. A igreja em missão, ela pode sim se reunir em estratégias missionais que se adequarem ao contexto de sua situação. Não deve abrir mão da firmeza da palavra de Deus para alcançar os pecadores. É o estímulo ao interesse e ao exame da Bíblia que leva o cristão menos experiente à maturidade espiritual. É o acesso à palavra que proporciona ao ser humano conhecer Jesus de maneira adequada como Senhor e Salvador da humanidade.
que esse interesse pela palavra, ele não venha se perder no nosso meio. Se queres crescer na graça e no conhecimento de Jesus, busque Jesus, leia a palavra, examine, confere. É isso que nos manda ver. Não aceitamos qualquer doutrina. Conferimos na palavra para ver se é verdade. E é isso que o apóstolo João nos manda fazer. Experimentar se o Espírito é de Deus, e assim procedemos. O segundo princípio, firmados na palavra, nossa convicção é fortalecida. Quanto mais palavra, mais fortalecimento vem. A palavra de Deus foi exposta com firmeza. Cristo foi proclamado na sinagoga judaica. E os bereanos não apenas receberam a palavra com interesse e a examinaram, mas também creram nela. Atos 17, versículo 12, nos diz assim: e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. A mensagem viva, transmitida a corações sedentos pela verdade, produziu conversões verdadeiras. Judeus e gregos, homens e mulheres, renderam em fé ao Salvador Jesus. Assim foi conosco quando recebemos a palavra de Deus. Examinamos, conferimos para ver se é assim. Passamos pelo doutrinal, 30 pontos que a igreja tem, para ver se realmente é essa fé que está embasada na Bíblia Sagrada. Conferimos, aceitamos a transformação que Jesus fez no nosso modo de viver. Os crentes bereanos não se declararam em Jesus sem motivo. Eles fizeram porque tinham convicção de que essa decisão era pertinente ao ensino da palavra de Deus. O que posso aprender com isso? Que o exame sério da palavra de Deus gera convicção verdadeira. Não deixe sua Bíblia exposta, aberta no Salmo 21, como um talismã, achando que todo mal não vai chegar na sua casa. É a fé em Jesus. É a palavra viva. Ela pode permanecer fechada. Se você tiver a fé em Jesus, nenhum mal vai vir em você. É assim que funciona, meus amados. Nós não devemos usar a palavra de Deus como talismã, como amuleto, mas sim vivenciar e praticar a vontade de Deus. Os bereanos receberam a mensagem com grande interesse. Eles examinaram todos os dias as Escrituras. Só para nós termos uma ideia do termo examinar, então nós trouxemos aqui uns escritos que vai nos facilitar. O termo examinar, usado nesse texto, é uma tradução da palavra grega anacrino. Eu acho que se lê assim mesmo. Cujo significado aponta para investigações judiciais, implica em integridade e ausência de preconceito. Os bereanos estudaram a palavra de Deus com imparcialidade, respeitando os princípios estabelecidos por ela. Quanto mais examinavam, mais convictos se tornavam de que Jesus, proclamado por Paulo, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a palavra de Deus nos leva isso aí, esse exame profundo e concreto, não usando um texto para pretexto. Esse texto diz isso, e nós pretendemos fazer isso. Não é assim que se estuda a palavra de Deus, tem que respeitar toda a regra dela, para poder crescer numa fé genuína. O exame contínuo da palavra gera convicção verdadeira. Ainda no verso 11, lemos que os bereanos examinavam todos os dias as Escrituras. Para eles, o ensino das Escrituras apenas aos finais de semana
não era suficiente, porque Paulo ia ao sábado na sinagoga ensiná-los. Só ao sábado não estava bom para eles. Eles se deliciavam com o Evangelho de Jesus todos os dias. Por isso creram no ensino que receberam. É assim que passamos a entender e a agir igual aos irmãos bereanos. Nós temos que ter tempo para estudarmos a palavra de Deus. Não somente aqui no sábado, na escola sabatina, mas todos os dias na nossa casa. Se tiver alguma dúvida, ninguém é maior do que ninguém, mas pode recorrer aos pastores, aos diáconos, ao teu irmão do lado. Ele vai saber explicar algo valioso das Escrituras Sagradas para você crescer nessa fé genuína. Quanto mais tempo as pessoas se dedicarem ao exame da Bíblia, mais convicção, mais convictas de sua fé serão. Devemos a sério esse compromisso com a palavra de Deus, de maneira contínua. Proclamemos Jesus o tempo todo. Esse é uma ordem de Jesus para nós. Ide. E esse nós temos que cumprir, independente das posições, dos cargos, devemos proclamar Jesus. O terceiro princípio: firmados na palavra, nossa fé é autenticada. Quer ter sua fé validada, comprovada? É tudo esses princípios que passamos aqui. É uma maneira de crescimento. O trabalho missionário realizado por Paulo e Silas em Bereia foi compensador. Os bereanos creram após receberam a mensagem sobre Jesus e se dedicaram ao exame cuidadoso e contínuo das Escrituras. A igreja cresceu naquele lugar. Nós temos até a passagem em Atos 24, uma pessoa por nome de Sópater, que posteriormente ajudou Paulo. Esse irmão é desse tempo que Paulo fundou essa igreja em Bereia. Posteriormente, ele ajudou Paulo nos trabalhos evangelísticos. Hoje, nós temos um mas, né? Apesar de todo esse sucesso, de todo esse trabalho desenvolvido por Paulo, apesar de tudo que aconteceu ali, ainda houve a oposição. O inimigo, ele luta para desviar as pessoas dos caminhos do Senhor. Enquanto muitos homens e mulheres abriam o coração para a fé em Jesus Cristo, haviam de maneira deliberada os que se opunham cegamente ao Evangelho. Atos 17, versículo 13, nos relata assim, que quando os judeus incrédulos de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiam-se para lá agitando e alvoroçando as multidões. Muitas vezes pensamos que é só flores, né? Mas junto com as flores vem os espinhos, principalmente as rosas. E tudo estava bem, conforme nós vemos a leitura. Mas a oposição, quando soube o que Paulo estava fazendo em Bereia, foram perseguir. Paulo teve que seguir para outra localidade. A gente fala assim, mas como num tempo tão difícil, numa época tão distante da nossa, meio de comunicação, transporte, eles falam assim, mas como que isso aconteceu? Veja, irmão, a cidade de Bereia, ela ficava a cerca de 72 quilômetros a oeste de Tessalônica, então não era tão distante. O barulho de glória a Deus devia ouvir lá. Essa era uma cidade um tanto distante das principais passagens, afastada das principais rotas de comércio e viagem do império.
era o lugar ideal para se manter longe dos inimigos, por conta da hostilidade ao Evangelho. Paulo teve que deixar a cidade. Mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Mesmo com a ausência de Paulo, eles continuaram pregando o Evangelho. Assim acontece, a oposição vem aqui, a perseguição vem aqui, saímos daqui e vamos para outro lugar. E o Evangelho vai sendo anunciado, vai sendo pregado, pessoas vão aceitando o Evangelho, pessoas vão crer. Os que creram no Evangelho não tiveram a palavra de Deus tirada do coração por causa da perseguição. A fé dos crentes foi testada e autenticada, pois eles mostraram perseverante a palavra de Deus. Não importavam para eles se eles fossem morrer, se eles fossem apanhar, presos, mas o importante era crer em Jesus Cristo. Quando nós nos comprometemos com o Evangelho, não nos deixamos afastar do Salvador, ao contrário, ficamos cada vez mais perto dele. Nós continuamos crendo na palavra de Deus, convicto que ela nos ajuda a perseverar diante dos obstáculos que surgem. Mas agora, se nós não praticamos, se nós não estudamos a palavra, se nós não deliciamos com a palavra, se não temos interesse para a palavra, como é que a nossa fé vai ser autenticada? Como é que vamos descobrir que estamos no caminho certo se ninguém nos faz mal? Se ninguém nos critica? Se ninguém taca pedra em nós? Como é que nós vamos saber? A nossa fé, ela tem que ser autenticada. E Lucas 6,48, como uma casa bem alicerçada sobre a rocha, são os que obedecem à palavra. E nós viemos a ver, a notar, que é importante que a Igreja de Cristo da atualidade se esmere em manter firme o compromisso com a palavra de Deus. Conforme vimos na lição, o mundo está aí, cheio de prazeres, visíveis aos nossos olhos. A qualquer momento, podemos lançar mão, se nós estivermos distanciando da palavra, se nós deixamos de nos alimentar da palavra de Deus. No primeiro século da era cristã, a Igreja de Jesus, mesmo sob perseguição e até mesmo a morte, levou a sério esse compromisso e caminhou triunfante. E os apóstolos não abriram mão de servir, os apóstolos abriram mão de servir às mesas para se dedicarem à palavra. Em Bereia, os cristãos formaram a sua fé em Jesus após cuidadoso exame da palavra da verdade. Foi assim com todos os crentes do primeiro século. Creram em Jesus, após serem convencidos pela palavra de Deus. Deve ser assim nos nossos dias, firmados na palavra, examinando todos os dias a Escritura Sagrada, para não sermos levados por ventos de doutrina que não condiz com a verdade. Que nós, realmente, meus irmãos, viemos buscar a viver esses princípios. Quanto mais examinamos a palavra, mais o nosso interesse é estimulado, mais a nossa convicção é fortalecida, mais a nossa fé é autenticada. Porque ao firmarmos na palavra de Deus, é notório que o levante dos inimigos vai acontecer. E nós temos que estar preparados, abastecidos com a palavra de Deus, munidos das armas espirituais, conforme já vimos em algumas séries de mensagens aqui. Buscando em todo o tempo o Senhor. Que nesse momento nós possamos ter essa introspecção, né, de nós mesmos, pois a nossa guerra não é contra o nosso irmão, é contra nós mesmos, é contra os nossos desejos, é contra o nosso eu, o nosso ego, é contra
da carne, para que o Espírito venha ser fortalecido em nosso ser e produzindo assim o fruto do Espírito Santo em nosso viver. E abaixemos a nossa cabeça para nós orarmos em agradecimento ao nosso Deus. Soberano Deus, Pai eterno, nosso Pai celestial, a Ti falamos, Senhor, nesse momento, em Jesus Cristo, Teu Filho amado, que a vida nos deu, que nos mostrou o caminho a percorrer, que és a verdade, que és a vida, e nos moldou para uma transformação, Senhor, aonde não há compreensão do mundo, pois caminhamos na contramão, em direção a Ti, Senhor, pois o mundo caminha para o abismo, para a morte, mas Tu, Senhor, deste a vida para nos resgatar, e todos aqueles que querem crer em Ti, que venham se fortalecer na Tua palavra, que venham ser firmados na Tua palavra, que és a rocha para o nosso viver. Permanece conosco, Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor, depois finalizamos. Glória ao Senhor. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido for, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O Teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre.
Glórias ao nosso Deus. Enquanto o conjunto cantava, junto com a igreja, fiz uma pergunta para mim mesmo. O que devo fazer? Então, nesse momento que você pensou, analisou, refletiu sobre a palavra do Senhor, em Lucas 6, o Evangelho de Lucas 6, no versículo 27, nós temos uma palavra de Jesus que traz aos nossos corações nessa manhã, uma palavra para mudança. E isso requer de cada um que examine a si mesmo como se deve se portar. E a palavra do Senhor nos fala dessa maneira, no versículo 47: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. Jesus falando para nós como devemos fazer. Aí ele fala no versículo 48: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha, sobre Jesus. Nesse momento, nós possamos dobrar os nossos joelhos e falar com Jesus, para que esse interesse pela palavra do Senhor venha fluir em nossos corações, em nossas mentes, para que nós possamos examinar as Escrituras e nós possamos crescer nessa graça maravilhosa, firmando os nossos passos nessa rocha que é Jesus, praticando a sua palavra, para sermos semelhantes a esse homem prudente que procurou o lugar específico para construir a sua casa. E assim nós temos esse lugar específico, a palavra do Senhor que está acima de nós, para a glória do nosso Deus. Não é para a nossa glória, não é para o nosso ego ser inflamado, mas é o que a palavra nos pede, para viver em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer que houve em Jesus Cristo, conforme está em Filipenses, que deixou, que renunciou toda a sua glória para viver em forma de homem, para vir nos ensinar como caminhar para a vida eterna. Jesus, homem, mesmo sendo Deus, não supôs ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que tenhamos a salvação dele. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, Pai nosso celestial, toda honra, toda glória ao teu santo nome, Senhor, que nos trouxe essa palavra, Senhor, para a edificação da tua igreja, para afirmar, Senhor, os nossos passos em ti, Jesus, para transformar as nossas mentes, os nossos corações, para esvaziarmos, Senhor, de todo o nosso eu, de todo o nosso sentimento, de tudo aquilo, Senhor, que atrapalha nos achegarmos a ti, Senhor. Conhecemos, Senhor, a nossa natureza pecaminosa, mas queremos mais de ti, Senhor, sermos transformados pelo teu Espírito Santo, combatendo, Senhor, ferozmente
ferozmente o pecado, que tanto nos cerca, que tanto nos rodeia. Senhor, somos livres, Senhor, da prática do pecado, mas quando Tu vieres em nuvem de glória, seremos livres da presença do pecado, pois seremos glorificados por Ti, Senhor, para alcançarmos a missão celestial, Senhor. Almejamos em Ti o nosso viver, Senhor. Que seja feita a Tua vontade na nossa vida, Senhor, para que possamos continuar, Senhor, proclamando o Teu santo nome, pois somos dependentes, carentes de Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que nesse momento, Senhor, possamos ser confrontados com a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, para mudar as nossas intenções, Senhor, para transformar a Tua igreja viva e atuante, Senhor, na pregação da Tua palavra. Toda a honra, toda a glória a Ti, Jesus. Permanece com a Tua igreja, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Fica conosco, Senhor. Permanece conosco, Jesus, nos orientando, nos fazendo cada vez mais, Senhor, fiéis a Ti, Senhor. Desenvolvendo em nós, Senhor, um querer, Senhor, de estar mais perto de Ti, Senhor, mais em comunhão contigo, mais em comunhão com os nossos irmãos, Senhor. Senhor, Tu és o nosso Deus presente. Por pura graça e misericórdia nos compraste, Senhor, e nos transportaste, Senhor, do reino das trevas para a Sua maravilhosa luz, para o Teu reino de luz, Senhor, para falarmos de Ti, Senhor, para estarmos contigo, Senhor. Vivifica a Tua obra, Senhor. Aviva-nos, Senhor, para a glória de Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Glórias ao Teu nome. Glórias a Ti, Senhor. Convido os irmãos a portar-se em pé para mais uma oração, para nós despedirmos, agradecidos a Deus por esse momento de cultuarmos a Ele, agradecendo por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará. Que assim possamos permanecer nessa graça maravilhosa, firmados na palavra do Senhor. Inclinemos nossas cabeças. Soberano Deus, no nome de Jesus, nós Te agradecemos. Te louvamos por esse momento aqui, Senhor, aprendendo mais e mais da Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que nos traz consolo, que nos traz paz, que nos traz ânimos nos momentos difíceis. Senhor, abençoa a Tua igreja, que regressa aos seus lares, Senhor. Que possa ser um dia aproveitável, Senhor, para engrandecer o Teu santo nome, para contemplar as obras de Tua criação. Senhor, nós nos despedimos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada vida. Amém.